Salmo 1. Salmo 1 nos diz assim: bem-aventurado é o homem que não ouve o conselho dos ímpios, e que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto, e cuja a sua folhagem não murcha, e tudo quando ele faz lhe será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim, são como a palha do vento que se dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu amado, preste bem atenção. Todo ser humano, ele quer ser feliz. Todas as pessoas, elas querem ser felizes. E até mesmo aquela pessoa que chega ao último estágio da sua vida, que é o estágio de desespero, que é o suicida, até essa pessoa está procurando ser feliz. Ela está querendo ser feliz. E essa é uma das maiores buscas nossa. Agora, dizer que nós queremos ser felizes é ser redundante, é insistir numa tecla constante, que todo mundo sabe que o nosso desafio não é se queremos ou não ser felizes. A grande indagação, o grande nó que nós temos que desatar é como nós poderemos ser felizes. E antes de você responder o que você tem para fazer para você ser feliz, deixa eu te dizer uma coisa que vai nos ajudar na busca da verdadeira felicidade. Preste bem atenção, antes de você querer ser feliz, Deus, o próprio Criador do universo, o Criador da imagem e semelhança que é você, Ele quer que você seja feliz. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos felizes. Porque o desejo dele é antes do nós, para que nós sejamos felizes. O dele precede, nasce primeiro no coração de Deus, a vontade de nós sermos felizes. Porque antes de nascer no nosso coração. Então deixa eu falar para que você fique com essa verdade garantida, alicerçada e sabida na sua vida. Deus, Ele quer que nós sejamos felizes. É a maior busca de Deus. Deus, Ele nos tem pensamento, não que nós sejamos infelizes. Porque Ele tem pensamento que nós sejamos felizes. Então veja, preste bem atenção. Nessa ânsia de sermos felizes, na busca de ser feliz, há duas partes. Há duas faces da mesma moeda. Eu quero ser feliz, preste bem atenção. E Deus, Ele quer que eu seja feliz. Então preste bem atenção. Na busca da felicidade tem a minha parte e tem a parte de Deus. E não é que Deus, Ele só me fará feliz se eu fizer a minha parte. Por quê? Porque o desejo de Deus de fazer-me feliz é incondicional à minha. Não depende de mim, é maior do que eu mesmo. E o que é a verdade, preste bem atenção, é que para eu ser feliz, eu também tenho que fazer a minha parte, porque Deus, Ele já está fazendo a parte dele. Sempre, até mesmo quando você não está percebendo, Deus está fazendo a parte dele. Por isso, Ele faz o sol brilhar sobre justo e injusto. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer que toda a humanidade seja feliz. Deus abençoa a todos. E nós sabemos que é por isso que tem pessoas que não conhecem a Deus e tem saúde perfeita e que é feliz e que é alegre, entende? Porque Deus, Ele está fazendo a parte dele para que nós possamos ser felizes. E felicidade, ela tem duas palavras que nós podemos usar para a felicidade. A face humana da felicidade nós chamamos de felicidade, e a face divina da felicidade nós dizemos e acreditamos e sabemos que é a bem-aventurança. A bem-aventurança. Então preste bem atenção, o Salmo 1, ele é um guia. Por que ele é um guia? Porque o Salmo 1, ele vai abrir a estrada, o caminho, para nós entendermos todo o plano de Deus que está contido no livro de Salmo. É a bússola, é o primeiro salmo que nos orienta como nós podemos ser felizes. Pensando na face humana e pensando na face divina, que é de Deus, da felicidade. E começa dizendo o quê? Bem-aventurado, é feliz sob o ponto de vista de Deus. Deus considera feliz, alegre. Então esse homem, essa mulher,
E aí preste bem atenção que Deus ele vai nos descrever o homem e a mulher na busca da felicidade. A parte humana da felicidade, ela está no versículo homem. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, que se resguarda, da crescente influência do mal no seu coração. E nós vemos que há um crescendo no versículo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda. Olha, preste bem atenção. Ele anda primeiro, depois ele se detém. Então, ele se detém. E depois o que acontece? Ele se assenta. Então ele cresce, ele está crescendo, ele vai andando como se não fosse nada. Mas nessa caminhada, preste atenção, se a pessoa não tomar cuidado, ele detém. E no caminho ele para. E se ele para, ele está prestando mais atenção. E se ele parar, o que acontece? Ele se assenta. E quando ele não assenta, se assenta, aí ele está se destruindo com toda a possibilidade dele ser feliz. Então por que fala feliz é o homem? Porque primeiro ele vai, anda e para e senta, e se ele sentou, ele está destruindo a possibilidade dele ser feliz, porque ele está se assentando na roda de escarnecedores, na roda de pessoas ímpias, que não se preocupa com as coisas de Deus, que não se resguarda das coisas da influência e do mal. Por quê? Porque eu posso e preciso, preste bem atenção, e tenho que andar no meio de pessoas que são ímpias, pessoas que são boas, más, pessoas longânimas, pessoas falsas. Só que eu não preciso e não posso me deter. Então, o segredo da felicidade é o seguinte: Deus ele está nos aconselhando que tanto o mal como o bem, ele tem o poder de crescer dentro de nós, como um gás. E o que o texto ele está querendo nos dizer? Ele está falando assim: se você quer ser feliz, você resguarda o seu coração. Martinho Lutero, o que ele falou? Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho sobre a minha cabeça. Meu amado, então preste bem atenção: o mal, nós convivemos com o mal, nós somos obrigados a conviver com o mal. Mas, preste bem atenção, mas eu não preciso me deter e muito me assentar. Nós vemos na Bíblia a história de Caim. Nós sabemos que ele ofereceu um sacrifício a Deus, um sacrifício que Deus não aceitou. Foi um sacrifício que não prestava, que não valia, fruto podre. E ele ficou ressentido com a prosperidade do seu irmão. Ele invejou o seu irmão e assassinou o seu irmão, matou o seu irmão. E olha o que Deus diz para Caim, preste bem atenção o que Deus diz. Capítulo 4, verso 7, Deus diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim? Se procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. Cumpre a ti dominar, e cumpre a ti dominar, mas a ti cumpre dominar. Que expressão que Deus está falando? Quer o segredo da felicidade? Você tem que cobrir, você tem que dominar a insânia do pecado. Você precisa dominar o pecado, se resguardar do mal, porque se você não dominar, ele dominará você. E por isso que Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda, que não se detém e que não se assenta no caminho do pecador, na roda dos escarnecedores, no lugar que existe impiedade, onde que existe pessoas escarnecedoras, na roda de pessoas que contam piadas, são piadas profanas, músicas mundanas que são horrorosas. Então o pecado é desse jeito. Se nós não deixarmos extirpar da nossa vida esse tipo de coisa, ele nos mata. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é mais pecado, é mais pecado, é mais pecado, até que ele mata. Por isso que o livro de Apocalipse ele diz que o abismo chama outro abismo. A maldade ela vai criando raiz e nos lembra das ilustrações de um rapaz que achou uma cobra e resolveu alimentar aquela cobra. Deu de comer, cuidou daquela cobra, porque ela estava enferma, ela estava morrendo. Ele falou: vou cuidar dessa cobra.
E ele foi alimentando a cobra e ela foi ficando forte. Um dia ele chegou, achou que ela já estava mansinha, que ela já estava uma bênção. Ele passou a mão na cabeça dela, ela grudou sua mão ali, ingeriu o veneno na sua mão e foi pro sangue e ele morreu. Caso verídico acontecido verdadeiramente. Então, se você, preste atenção, não quer ter consequências, complicações na sua vida, não alimente cobras. Não alimente cobras. Então, meu amado, a carne, ela milita contra o espírito. Às vezes você vê uma coisa ali, aquela coisona bonita, fala que só que são doce, que com a voz suave, melosa, assim, sabe, aquela risada, aquele sorriso. Aí você pega, nossa, Deus dá até um piscadinho pra você, começa a pôr aquilo na cabeça e de repente quando assusta, não, você está caindo, você está pecando. Então preste bem atenção, aquele que você se alimentar, você terá mais força daquele lado. Se você se alimentar a carne, você terá mais força. Se você se alimentar o espírito, você terá mais força pelo espírito. E hoje, nesse dia 26 de dezembro de 2010, eu estou exatamente lembrando de que nós somos sujeitos, somos na realidade frágeis ao pecado. E nós não podemos não dar alimento para o pecado. E uma pequena abertura na nossa vida, um pequeno brechinha que nós abrimos, é um pé na porta. Uma brecha pode virar um arrombo e pode ser aquilo que vai nos destruir. Nós não podemos deixar e não deixa o diabo colocar o pé numa brecha da sua vida. Segunda coisa que o Salmo 1 nos ensina, o texto está nos ensinando, que é feliz é o homem que consegue enxergar nos caminhos de Deus um prazer, uma felicidade e não um julgo. E na lei de Deus, na palavra de Deus, ele medita de Deus de dia e de noite. Por quê? Porque se ele se encontrar na lei de Deus um prazer, ele vai ficar fissurado, ele vai ficar alegre com a lei de Deus, com a palavra de Deus no seu coração. Ele vai ficar cheio de ternura pela lei de Deus, que é a palavra de Deus. E aí ele vai pensar nela de dia e de noite. A lei do Senhor, ela deixa de ser para nós motivo de constrangimento e passa a ser na nossa vida motivos de felicidade, ao ponto de nós queremos gastar noite e dia na lei do Senhor. E aí nós vamos aprender nos Salmos daqui para frente, que ele vai falar da lei de Deus, que é como destilar de favo de mel na boca dele, do salmista. Então, o segredo da felicidade da nossa parte tem que ser olhar para a lei de Deus e ver que a lei de Deus é motivo de prazer e não de tristeza. Mas como, meu amado, nós fazemos isso? Meditando na palavra de Deus, ouvindo mensagem. E nós ouvimos mensagens tão maravilhosas e nós vemos pela Bíblia um coração paterno de Deus, que Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que Deus, ele está buscando a nos mostrar que a Bíblia é um livro que fala de um coração de um pai em busca dos filhos rebeldes. E nós vemos em Gênesis o coração de um pai, de um Deus amoroso, buscando os filhos que se degeneram, querendo corrigir-nos, querendo chamar-nos ao arrependimento, providenciando meio para que os filhos vejam o cuidado do Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos a Bíblia mostrando. E quando a Bíblia nos mostra a falar de Jesus, nós temos que colocar no nosso coração, meu amado, o propósito de entender a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus todinha, para nós conseguirmos entender e descobrir nas páginas da Bíblia Sagrada, aprender sobre o coração paterno de Deus, o coração amoroso de Deus. E cada versículo, se você descobrir, vai analisar na Bíblia, ele nos mostra como ele é amoroso e bom. Meu amado, preste bem atenção. E se nós fizermos isso é revolucionário para a nossa vida. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a gente começa a amar a Bíblia, começa a amar a Deus. E muitas vezes tem pessoas que olham para Deus como um carrasco, como um tirano, mas nós não podemos mais olhar para Deus com esse olho, não. No dilúvio tem pessoas que falam